Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Há quanto tempo? Quanto tempo a gente não conversa? Mas os vídeos estão chegando aí. Antes de tudo, antes de você começar a ouvir, já curte logo o nosso canal, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e esteja fazendo a corrente da nossa família Virando as Páginas. Já temos para mais de 2.000, sei lá quantas pessoas, tá certo? Interessante é que quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta sobre os nossos vídeos, maior é a interação com os algoritmos do titio YouTube. Nós estamos hoje, antes de tudo também, caramba, quanto tempo a gente acaba ficando destreinado, né? Nós estamos no Rainbow, então se você segue a gente pelo YouTube, você também tem lá na nossa outra plataforma, o Rainbow, porque sabe como é que é, a gente não sabe o dia de amanhã, não é certo? Então nada que é digital, eu vou até indicar a vocês, nada que é digital é propriamente seu, tá? Isso fica nas nuvens e você não tem mais poder pelas autorias que você criou. Isso é uma coisa normal, louca, assim como louco também é o País das Maravilhas da nossa querida Alice e do nosso querido Charles Dodgson, reverendo Charles Dodgson, na verdade com seu pseudônimo Lewis Carroll, tá? Essa obra aqui, aliás, querendo elogiar tanto a tradução da professora Márcia Soares Guimarães, mas a edição da autêntica, ela é belíssima, muito jeitosinha. Eu tenho até que ver se eles têm Alice através dos espelhos, porque para que você tenha entendimento de tudo isso que está aqui, você tem que ler os dois contos. Contos de fadas seriam? Romances seriam? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, muito mais sobre o sentido do próprio trabalho do nosso querido Lewis Carroll. Lewis Carroll, poucos sabem disso, era uma espécie de reverendo anglicano, de alguma forma um diácono anglicano, mas ele era considerado como reverendo, né? Ele vai nascer na Inglaterra em 1832 e morre em 1898. Algumas questões muito interessantes do Lewis Carroll é que ele era um gênio. Ele tinha uma grande aptidão para poesias, para a construção de enigmas, matemática e lógica. Não é à toa que ele vai para o Christ's College de Oxford, uma escola ligada ao sistema Oxford britânico, é aprovado e já com 25 anos era professor tanto de lógica quanto também de matemática. De alguma forma, o contexto teológico do Carroll, somado também a essas habilidades, tanto no campo da matemática como também da lógica e também do lúdico, que ele era um contador de histórias desde o tempo de família, ele era daqueles que reuniam os familiares para ouvirem as histórias do Lewis Carroll desde cedo, tá? Aliás, vocês estão aqui vendo alguma coisa diferente, é que eu estou na ótica, tá certo? Então, não é o mesmo ambiente sempre, mas eu tinha que fazer aqui hoje. Meu cunhado vai fazer aniversário amanhã lá em casa, gente boa, benção, voltou lá da Tailândia e merece tudo de bom, né? Juninho merece tudo de bom. Então, voltando aqui, a realidade dele era justamente essas qualidades e conhecimentos que ele possuía, o lúdico, a matemática, a lógica, a teologia e mais do que isso. Em dado momento, a vida dele, ele acabou por se tornar um grande fotógrafo. Você vai ver algumas fotografias dele com um cara que eu já falei aqui no canal, gente. O George MacDonald's Fantasy, tá? Se você ouvir aqui algum gritinho, tudo é pessoal lá da rua. Fantasy, se você quiser dar uma lida, uma pesquisada nesse livro, está lá no nosso canal. E vou até lembrar vocês agora, tanta gente pedindo, gente, eu acabei por fazer isso. Eu criei uma playlist só de C.S. Lewis e inseri o George MacDonald, as obras do George MacDonald. Pensei até em inserir Tolkien, mas aí eu teria que fazer só uma lista do Tolkien por merecimento que o Tolkien tem, né? Você vai encontrar no Anodos do Fantasy George MacDonald algumas similaridades com o tipo de escrita do Lewis Carroll, mas
eu queria falar um pouco sobre a questão da fotografia, que o nosso Carroll era tão capaz que ele se tornou amigo do George MacDonald, que também era um clérigo. Ele era um clérigo protestante, depois foi ser um clérigo anglicano, e ele se reunia com as famílias, com a família do George MacDonald. E muitas fotos que a gente tem do George MacDonald são graças ao trabalho do Carroll, né? Inclusive, pouca gente sabe disso, o Snowball, que é o gato que vai aparecer lá em Alice através do espelho, ele é, na verdade, uma homenagem ao animal de estimação que era da Mary, uma das filhas do George MacDonald. Então eles tinham uma aliança muito grande. Quando eu passei para ver essa obra de novo, revisando, né? Eu queria trazer aqui até a própria autêntica, depois eu falar um pouco de frases que eu acho que são muito simbólicas para aquilo que o Carroll quis trazer, né? Aqui nesse copinho que a autêntica nos coloca com o livro, tem isso há tanto tempo, gente, tem uma palavra que me parece central com relação à nossa querida Alice. Quem sou eu, afinal? Esse grande enigma. Ela incorre logo no início do livro, né? Então tem a ver também com a questão da pessoa, do ser. Mas eu queria também colocar livros como diálogos, né? Anodos de Fantas. A Mary Lennox, nossa querida Mary Lennox, da Frances Burnett, em O Jardim Secreto. E o nosso grande, maravilhoso Jonathan Swift com o seu Gulliver. A minha questão e visão, eles possuem caminhos muito parecidos. Porque de alguma forma, cada um, é claro, gente, cada um ao seu tempo, e eu não estou fazendo a ligação deles efetivamente, mas eu estou falando daquilo que me toca. Todos os personagens deles, né? Alice, Mary Lennox, Anodos, Gulliver, eles passam por uma aventura ou por uma história de experiências, de transformação da forma de ver as coisas. É muito interessante o Gulliver de Lilliput, que é enorme, é completamente anão no capítulo posterior. E a Alice tem também, por conta daquilo que uma certa bebida que ela bebe lá no planeta aí, na Terra das Maravilhas, no mundo das maravilhas, no País das Maravilhas, ela, quando bebe aquele líquido, ela tem também essa propriedade de crescer, diminuir, etc, 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 né? Isso mostra muito, para mim, quando leio o livro, de que há uma questão muito apropriada, qual seja, o texto, ele não é apenas um texto de criança. Aliás, nenhum desses textos são, nenhum. Inclusive, o próprio, perdão, tá, gente, hoje eu não estou na minha sala, de vez em quando vocês... O próprio Fantasy do George MacDonald, ele deixa claro de que contos de fadas, esse conto de fadas do George MacDonald, ele é escrito o seguinte, eu já falei isso no livro, tá? Fantasy, conto de fadas para homens e mulheres, men and women, onde ele enxerga que esse conto estava muito distante da realidade das crianças. Outra foto muito clara sobre essa questão voltada à criação de contos de fadas está no Tolkien, que dizia que contos de fadas não eram para crianças. Contos de fadas eram uma leitura do mundo atual dentro de uma razão de comunicação completamente literária e que agrupava todos os contextos éticos vividos, emoções daquele que escrevia, a ponto de dar a ideia de recriação, de que todas as obras que eram criadas pelos seus autores tinham vida própria. Rapaz, quando eu pego isso, é tão interessante, porque o livro Alice no País das Maravilhas, ele tem isso. Tem isso muito claro. Ele retira símbolos da realidade e insere aqui.
né? Já sendo professor, se eu não estou enganado, em 1830, coisa assim, lá no Christian College. E, aliás, deixar claro aqui, muita gente não sabe disso, o Christian College, o interior dele influenciou a realidade do mundo de Harry Potter. Então, aquela sala onde as turmas, né, as equipes, as escolas se reúnem, com Dumbledore abrindo o ano e fechando o ano, aquelas salas enormes foram inspiradas no Christian College, tá? Inclusive, vou andar a botar aí a foto, se é que eu não botei, vou botar de novo se eu botei. É um dos ambientes que são tão bem utilizados na saga do Harry Potter, né? Mas um ano depois, chega um deão no Christian College. Christian College, Universidade de Oxford, uma universidade protestante, isso tem que sempre ficar muito claro. E esse cara, que é o Henry George Liddell, ele vem com 3 filhas, né? A Lorne, a Edith e a Alice. O fato é que a proximidade do Carroll com a família do deão, Henry Liddell, faz com que eles tenham uma amizade aproximada. E esse livro, em 1836, salvo engano, 1862, começa a ter então essa relação entre eles, e em dado momento, um dia desses aí, o Lewis Carroll pega as meninas e vai fazer uma viagem de barco ali no Thames, ali perto da região de Oxford. E, como era um contador de histórias exímio, começa a contar essa história que está aqui, da qual as meninas dizem adoraram e o incentivaram a introduzir para um livro a história que ele havia contado. Qual é o grande problema nisso? Ele vai fazer, e essa Alice daqui é baseada em Alice Liddell. Só que há uma discussão muito grande com relação ao Lewis Carroll no que tange a aproximação com meninas de 10, 12, 11 anos. Né? Há registros históricos, determinadamente históricos, que o fotógrafo aí, o senhor Charles Dodgson, que é o Lewis Carroll, tirava fotos de meninas semi-nuas e nuas. Nunca houve a comprovação do fato, mas existiam as cartas, e aí, se você for ler uma biografia do Lewis Carroll, você vai estar diretamente ligado a uma suspeita de eu não vou falar o resto, porque senão, né, a questão aqui hoje no YouTube é muito difícil. Então tinha uma desconfiança que ele tivesse essa atração. O fato é que ele realmente tinha atração com crianças. Já meninas na puberdade, já adolescentes, ele se afastava. Aconteceu isso inclusive com a Alice. Logo depois que ele escreve o livro, antes de editar, ele dá a Alice para que ela leia, e nesse período já tinha havido um afastamento dele para com a família. Por que será? Ninguém fala, ninguém viu. Não se discute, e essa é, na vida do Lewis Carroll, uma penumbra da vida dele, nebulosa parte da vida dele, que as pessoas não mergulham muito sobre o assunto propriamente dito. A Virginia Woolf, literata de primeira monta, ela, quando vai escrever a sua obra, aí sim em 1939, sobre temáticas literárias, ela faz uma análise do Lewis Carroll, né? E os ensaios dela, ela vai dizer que somente Lewis Carroll pôde mostrar de ponta cabeça as questões da forma como a criança vê as coisas, porque ela diz o seguinte: enquanto boa parte dos livros voltados aos contos de fadas davam à criança um caminho para que ela entendesse como era ser adulto, a Virginia Woolf tem uma sacada impressionante. Ela diz o seguinte: não, é o contrário. Com Lewis Carroll e o nonsense dele, né, as coisas sem sentidos que estão dentro do País das Maravilhas, com Lewis Carroll a coisa é diferente. Ele ensina ao adulto a saber como é uma criança.
E tem muito a ver, de novo, com aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, a Alice se perguntando quem ela era, né? Então eu posso trazer dois temas muito ligados dentro de toda essa reserva de trabalho do Lewis Carroll e que vai ser construído a partir das experiências do próprio Lewis Carroll. Então você vai ter aqui sim enigmas, você vai ter aqui sim matemática, você vai ter aqui sim lógica, você vai ter até a teologia, a conversa, você vai ter a educação, a conversa, por exemplo, de Alice com a lagarta, lembra um pouco aquela conversa filosófica e que abre um pressuposto teológico dentro daquele papo todo. A questão da educação, a conversa dela com a falsa tartaruga e o grifo, onde a educação que ela recebe no mundo superior não é igual a que está no mundo inferior. Esse mundo inferior nada tem a ver com o inferno, tá, gente? É que ela entra na toca do coelho, ela vê e admira o mundo do País das Maravilhas pela fechadura e tenta descobrir por meio da curiosidade o que era o mundo do País das Maravilhas. A curiosidade, então, quando é um underground, não quer dizer aqui que seja um mundo inferior, é um mundo completamente diferente, onde o tempo é diferente, onde a ética é diferente, onde a gravidade é diferente, onde a hora é diferente, onde o pensar é diferente, e a possibilidade de Paris ser a capital da Inglaterra é completamente plausível, não é? Então, por outro tempo, você tem essa questão do embate, e aí eu acho muito legal, porque você tem uma rainha, tem um rei, você tem obviamente pautado aonde? Nas cartas, mas você também tem animais, e me parece aí que se aproxima um pouco, principalmente de Gulliver, a crítica à era vitoriana. O País das Maravilhas não está como servo da lógica vitoriana, da lógica. E é muito interessante porque quando você vai falar de... Se existem... Eu tenho um amigo, o Sam, que é um inglês, hoje está lá no Canadá. Ele sempre dizia para mim o seguinte: olha, para os ingleses há duas coisas importantíssimas: o chá e o tempo. E você deve sempre chegar 5 minutos antes. Quando você chega 5 minutos antes de um horário marcado, você chegou na hora. Para o inglês, se você chegou na hora, você já está atrasado. E se você chegou 5 minutos depois, você já não veio para reunião nenhuma. O tempo é uma excelência cultural na Inglaterra. Não sei hoje como é que está por lá, mas era. E o chá, né? Eu acho que é o chá das 5, o chá do final da tarde. E eles são elementados, todos dois. Porque primeiro a questão do tempo é muito importante, porque ela vê um coelho de olhos azuis, é azul ou verde, não me lembro agora, enquanto ela está conversando com a irmãzinha sobre um livro que não tem graça nenhuma, um livro para adulto que não a estimula nada. Ela olha esse coelho, ele vai para uma toca, ela vai atrás dele porque ele vem correndo com o relógio na mão, e ela vai lá para dentro. Ela entra atrás desse coelho e acaba descobrindo que tem uma porta, e essa porta tem uma fechadura, a fechadura está a possibilidade de entrar no País das Maravilhas, mas o coelho está sempre preso a esse tempo. Lá no chá, o tempo está preso às pessoas, ou seja, vocês podem segurar 1h30, a hora exata de 1h30. Eu vou segurar 1h30 até eu achar que é 1h30 e eu sair. O Chapeleiro Louco, as discussões entre os animais ali, né, e daí ser um conto de fadas, nesse sentido, ela é muito simbólica. Mas para mim o mais simbólico está pautado nos julgamentos. E que isso vai depurar um pouquinho. Será que seriam os tribunais da Inglaterra vitoriana, né? Tem uma hora que ela começa a chorar no segundo capítulo, e as suas lágrimas fazem com que ela crie um lago, né? E em dado momento um rato cai ali. E ela pergunta ao rato qual é o nome dele, o que ele faz, e faz certas comparações dizendo que tem uma gata, e ela tinha mesmo uma gata. E o gato, e depois de cachorro, se ele gostaria de conversar sobre cachorro, o gato fica enfurecido e sai de lá e começa
fazendo uma reunião com todos os animais ali daquele local e começa a acusar a Alice de algo que ela nunca fez, segundo seu pensamento, vontade e percepção. Então, esse é o primeiro ponto voltado a um contexto da justiça e verdade, da qual nós podemos manipular as coisas segundo os nossos proveitos, mas o mais interessante é o julgamento final de um certo nobre, em que a rainha, primeiro, ela é louca. A rainha, no final do julgamento, ela vem e diz o seguinte: o júri deve declarar primeiro a sentença para depois o veredito. Ou seja, você primeiro diz do que o cara vai morrer para depois dizer por que ele vai morrer, né? E nesse momento a Alice está crescendo de novo. E aí não me lembro agora se é o rei ou a rainha que decreta uma ordem lá naquele momento, naquele lugar, determinou essa lei e essa lei passa a existir, de que pessoas com 1 quilômetro de altura não poderiam ficar no local. A curiosidade nesse ponto, então, para mim, ela começa a ser mais proveitosa a partir do momento que essa menina começa a crescer. E a desenvoltura dela em todo momento só vai ter valor maior quando você ler Alice através dos espelhos. Mas hoje eu estou trazendo só esse. E o final do Alice no País das Maravilhas dá uma ideia de revival. Talvez não seja só a Alice que tenha aproveitado do País das Maravilhas. Teria ela sonhado sobre isso? Vai saber. Uma outra questão muito interessante nessa obra são, eles mostram para nós, traz todos os desenhos do cartunista de época, o John Tenniel. John Tenniel era cartunista e político. E ele fazia cartoons, acho que para o tabloide The Punch. E o Lewis Carroll fez de tudo e conseguiu convencê-lo a fazer essas cartonagens, esses desenhos, e eles estão inseridos aqui nesse livro. Existem várias outras obras maravilhosas. Sobre John Tenniel, inclusive, a Dark Side faz um retrato desse cara impressionante. Você vai ver como é louco você não conhecer o John Tenniel, para que você entenda melhor Alice no País das Maravilhas, porque ele traduz definitivamente o pensamento do Lewis Carroll, sim, acerca dessa situação toda. Então você tem o elemento de tempo demonstrando a independência do País das Maravilhas para onde a Alice vivia. E mais, a questão de essência, o nonsense, as coisas ilógicas, a ponto de que, em um dado momento, o livro diz que o País das Maravilhas é um lugar impossível, dos impossíveis, e era quase certo do impossível acontecer, onde poucas coisas normais eram consideradas assim. Tem no final do livro, tem uma hora que mostra o esquilo, quando a Alice começa a crescer de novo. Esse crescimento, será que é só de estatura ou de experiência de vida? Ou de maturidade? O esquilo diz para Alice assim: você está proibida de crescer. Você não pode crescer. E a Alice está crescendo. E a Alice vai, então, se você fizer uma abordagem com todas as conversas, o gato, que para mim é a figura mais impressionante, mais até do que o chapeleiro louco. O gato, quando ele diz o seguinte: onde você estava com a cabeça quando chegou para ter entrado aqui? Né? Que loucura que você cometeu. Você é louca em entrar num lugar tão louco. Mas para os nossos dias, inclusive há uma coisa. Esse livro, quando ele começa a escrever, dá a entender que o primeiro fato da Alice foi no dia 4 de maio. O que quer dizer o seguinte: é primavera, né? Mas o legal é que por que eu gosto mais do Alice através dos espelhos? Porque a história começa a ser contada dia 4 de novembro. Não por acaso eu sou um homem do 4 de novembro, eu nasci em 4 de novembro. E ele é muito mais denso. E ele é muito mais chato para ler, para quem não tem esse conteúdo, contato com histórias ali do século XVIII, XIX. O que eu acho legal
é que uma criança, ao ler esse livro, ela pode não entender direito o que ele está querendo dizer. Mas um adulto que leu esse livro e lê-lo de novo, começa a pensar o mundo que ele está vivendo. Eu acho que o País das Maravilhas, em relação ao nosso hoje, deve ser normal. Porque se existe um lugar onde tudo aquilo que Lewis Carroll destaca no livro e que você vê acontecer, o nonsense, as escolhas que a humanidade tem feito, os caminhos para onde nós estamos vivendo, as epopeias, as políticas, as afirmações, aquilo que se diz que é super certo e não é certo, aquilo que quer modificar e que não deveria modificar, tem me mostrado que a gente está vivendo no País das Maravilhas. Se bem que, se a gente olhar bem, o que a gente está vivendo, na verdade, é no País dos Horrores. Lewis Carroll tem muito a nos ensinar. Eu indico a você, pode ter a idade que você tiver, que você possa estar lendo Alice no País das Maravilhas e, se possível, Alice através dos espelhos. Eu não sei se a Dark Side tem os dois livros juntos. Eu sei que agora não sei o nome da editora, construiu agora há pouco tempo, quando 150 anos, eu acho, do aniversário da primeira obra do Lewis Carroll, que não escreveu só isso, tá? Ele escreve livros sobre matemática, sobre lógica, um poeta contemporâneo para a época, também trazendo toda essa... E você vê essa questão dentro do livro também, essa perspectiva dentro desse livro. O cara fez demais, mas tem essa obra que junta os dois contos de fadas, Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Para os dias de hoje, faz você refletir muito. Queria agradecer por você estar aqui, por você estar comigo. Um beijo de coração para todos vocês. Espero semana que vem fazer mais um vídeo para estar conversando com vocês. E como sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Que saudade de vocês, virando as páginas. Muito obrigado por tudo, gente, por tudo. Vocês são um bálsamo para mim. Até lá.